Agora, a remoção da tampa de válvulas, ou o módulo de comando de válvulas. Que essa tampa ela já está integrado às árvores do comando de válvulas com ela. Ela é fixada por 15 parafusos, onde o manual de reparos ele demonstra a sequência de dentro para fora, do 1 ao 15. Porém, no momento da remoção, você tem que efetuar de fora para dentro. Para fixação do comando, é de dentro para fora. Agora, para remoção, a exemplo de todos os motores que nós temos, de fora para dentro. Então, no caso da fixação da tampa de comando de válvulas, você inicia por esse parafuso, pelo parafuso 1, efetuando a sequência interna aqui, de dentro para fora. Eles devem ser substituídos sempre após a remoção. E o torque nele efetuado é de 10 Nm, mais o angular de 120 graus. Bom, então esse é o módulo de comando de válvulas. Ele já vem essa peça inteiriça. Os periféricos aqui que podem ser substituídos são os retentores de vedação, a solenoide, que chamamos de N205, do variador do comando de válvulas de admissão, a tampa de abastecimento de óleo e a válvula de entrada de ar unidirecional, uma válvula anti-retorno para o sistema de blow-by, né, o sistema de controle dos gases do óleo do motor, do cárter. E o sensor de fase do motor, que aqui chamamos de G40. Fora isso, essa peça ela é inteiriça. Uma grande vantagem aqui é que esse motor ele não utiliza mancais, ele utiliza rolamentos. Então ele é roletado, esse comando de válvulas. A ideia disso é diminuir o atrito e então promover um ganho de eficiência energética desse motor. Esses eixos, para a fixação dele no comando, eles são resfriados no nitrogênio líquido. Os cames e mais a roda geradora de sinal é aquecido a 170 graus. Eles são posicionados aqui, o eixo é introduzido. Quando voltarem à temperatura ambiente, forma-se então uma única peça, que é o que chamamos de módulo de comando de válvula. Essa é a junta do módulo de tampa de válvulas. Ela é uma junta de aço e deve ser substituída a cada remoção. Aqui então nós vamos começar a remoção do cabeçote. Antes vamos mostrar aqui os balancins e tuchos. Esse motor é um motor 16 válvulas, então consequentemente ele tem 16 balancins e 16 tuchos. Ele é o balancim do tipo RSH, ou seja, balancins roletados, e tuchos hidráulicos. Esse tucho hidráulico, como que ele trabalha? Ele tem uma válvula de entrada, por onde vai ter a passagem do óleo lubrificante, que ele vem sob pressão pelos canais que tem no cabeçote. De acordo com a posição desse tucho, uma vez ele pressionado, ele vai liberar essa válvula de entrada. O óleo então vai entrar e se direcionar para a parte inferior desse tucho e alimentar a câmara inferior do tucho. E a ideia dele é oferecer um calço hidráulico aqui, conforme o câmbio se movimenta, forçando
o conjunto aqui de balancins e válvula. Então, chega um certo momento, ele oferece um calço hidráulico e agora a força vai movimentar a válvula. E enquanto ele faz esse trabalho, aqui é o ejetor, que tem uma saída de óleo. E esse ejetor, então, ele direciona o óleo para esse rolete, para lubrificar, então, o trabalho do câmbio e o rolete. Esses são os trabalhos aí do conjunto de balancim roletado e tucho. Eu vou começar, então, a soltura do cabeçote, dos parafusos. Nós temos então 10 parafusos. A exemplo do módulo de tampa de válvulas, esses parafusos devem ser removidos de fora para dentro. Então eu utilizo uma chave estriada 12, parafuso, chave de cabeçote normal e começo a soltura. Para a colocação do cabeçote, o que deve ser feito? Os parafusos devem ser substituídos, parafusos que foram removidos. Então deve ser colocado 10 parafusos novos. O aperto do parafuso, ele é realizado em 4 fases. Quais são essas 4 fases? Um torque de 40 Nm na sequência de aperto, de dentro para fora, e 3 fases de 90 graus. Então, 3 apertos angulares aí de 90 graus. Esses canais que a gente está vendo aqui no cabeçote são de circulação do óleo para lubrificação do módulo de comando de válvulas. Então, são os canais de passagem de óleo. O cabeçote, ele é um cabeçote comum de alumínio. Tem alguns detalhes que fazem a diferença aí dos cabeçotes, como a gente vê na maioria dos motores. Bom, primeiro, a câmara de combustão, essa cavidade aqui, a gente já consegue ver as 4 válvulas, 2 de admissão e 2 de escape. Como uma regra aí, as de escape são sempre de diâmetros menores do que a de admissão. A ideia é otimizar o espaço. Como o escape, a fase de escape, a pressão aqui é consideravelmente alta, então não necessariamente precisa de um diâmetro tão grande para a saída do escape. Em contrapartida, favorece aí o diâmetro das válvulas de admissão, que quanto maior for a área de admissão, melhor é o enchimento desse cilindro. Aqui também nós vemos a vela, que fica bem ao centro das 4 válvulas. Diferente do TSI, ela não é de centelha orientada. Então ela exige sim um torque de 25 Nm, porém não necessariamente a posição exata como no TSI. Aqui nós já podemos ver também canais de circulação de arrefecimento, coletor de escape integrado ao cabeçote. A exemplo de todos os motores EA211, ele tem o coletor de escape integrado. Qual que é a vantagem disso? Na fase fria, ele otimiza o aquecimento do motor, porque os gases de escape estão passando e deixando o calor no líquido de arrefecimento. Na fase quente, ele controla a temperatura dos gases de escape e isso favorece na emissão de poluentes. Aqui também nós podemos ver o sensor de temperatura, a tomada então de temperatura
é justamente aqui no cabeçote. É um sensor de temperatura do princípio NTC convencional, como todos que nós já temos. Essa é a junta do cabeçote. Ela é uma junta de aço, né? Dá para ver aqui que tem duas camadas. Deve ser substituída sempre após a remoção. Apresentando então o bloco do motor, o que nós vemos aqui já, né? Nós podemos já observar galerias de passagem do líquido de arrefecimento, inclusive ao redor das camisas, para um melhor controle da temperatura desse motor. Essas camisas, elas não são removidas, o bloco é de alumínio, porém as camisas é de aço, já fundida no bloco, então não deve ser substituída, não tem substituição. Tem o seu brunimento normal. Aqui nós temos cilindros gêmeos, é um 4-cilindro com a ignição normal, um 342, e aqui nós temos o movimento dos cilindros gêmeos. Nesse momento aqui está com o primeiro e 4 em ponto morto superior. Aqui é uma tomada de ar. Essa tomada é o ar que vai direcionar os gases do cárter para que ele empurre os gases que foram formados no cárter, para a direção da válvula PCV, para o blow-by aqui, para fazer aquela separação entre o óleo e os gases do combustível.